Olá, me chamo Ângelo Márcio, conhecido como Anjo. Sou artesão e estou aqui hoje para apresentar alguns trabalhos anteriores, certo? E esses trabalhos anteriores eu vou debater com vocês alguns pontos, para que vocês tanto possam também aprender algumas técnicas, como também desenvolver esse ponto crítico e se autoanalisar e poder evoluir cada vez mais os trabalhos de vocês. Vamos começar com esse primeiro aqui, certo? Tá vendo aí? Ele não tem sombreamento, certo? É só o ponto de lápis. Aí o que você pode observar? Esse desenho com sem só realmente só o ponto de lápis, sem sombreamento, ele é um desenho bonito, certo? Agradável de se olhar. Os traços são regulares, certo? Nada de muito exuberante, certo? Porém, não deixa a desejar. O que é que eu posso dizer a vocês? Isso eu estou fazendo alta análise do meu desenho, certo? Outras pessoas vão ter outra análise em cima dele, sim. Vamos ver que não tem sombreamento, falta mais caimento no cabelo, certo? Ou pela questão que eu quis terminar logo e finalizei dessa forma, ou porque eu quis realmente não me estender nesse desenho. Então eu finalizei dessa forma o cabelo dela, certo? Ok. Algo acontece. Um dos pontos chaves, tá bonito esse desenho, certo? Para você que não tem dom, ou não tem muita prática, ele tá lindo, né? Para uma pessoa que ela já tem um bom tempo de experiência, para ela esse desenho tá faltando muita coisa. Para mim também tá faltando, mas foi um esboço, certo? De um desenho que eu fiz comparado com outro desenho da minha irmã, certo? Que ela tinha feito. O que acontece? Vamos agora analisar outro desenho. Esse daqui eu já analisei. E à medida a gente vai analisando e vamos evoluindo. Veja esse. Esse daqui é um desenho, certo? Aonde vemos o pescoço, a área do pescoço aqui, o queixo, uma parte do queixo, do maxilar, da área maxilar, um cacho de cabelo, vindo do canto da orelha. A orelha, um brinco e o sombreamento, certo? O cabelo aqui desse lado de cá. O que é que eu posso dizer desse agora? O que é que você pode também analisar? Analisamos que tem luz e sombra, dando ainda um pouco mais de requinte ao desenho, ou seja, mais detalhes ao desenho, certo? E dando um pouco mais de realismo. Os fios do cabelo, tá vendo? Que o normal do nosso cabelo não é ficar aquele cabelo todo lambido certinho. Sempre tem algum fio que ele é rebelde, tá vendo aqui atrás e na frente. Por mais que seja o cabelo liso, ondulado, o que for, ele sempre vai ter alguns fios rebeldes. Ou fios partidos, que é normal. O cabelo, quando a gente vai penteando, alguns fios se partem ou então estão nascendo, então eles ficam desiguais com os demais. Certo? Vamos para o próximo. Esse você percebe se você tiver um pouco de como é que eu posso dizer, um olhar mais crítico ainda, que ele mais foi feito com sombreamento do que o próprio risco do lápis. Ou seja, 99% desse desenho ele foi feito com sombreamento e não com o riscado.
próprio dito, certo? Esse só foi sombreamento. Este daqui foi feito com sombreamento, o riscado, leveza nas mãos para poder fazer os detalhes, certo? E um pouco de profundidade, ou seja, não chega a ser um realismo 100%, mas ele tem um potencial para ser um realismo. Essas são as evoluções, certo? De cada desenho que eu quero passar para vocês. E eu vou chegar ao ponto no final deste daqui, que esse é o último. Certo? Esse foi, digamos que 50% sombreamento e 50% o risco do lápis, certo? E 2% ou 3% ou 10% de tentar destacar entre a luz e a sombra. E a sombra, perdão, quase não saiu a minha voz. Com esse tempo frio, um pouco, altera um pouco minha voz. Então foi a luz e a sombra que foi utilizada, certo? Aí o que acontece? Vamos analisar por esse mesmo. Um desenho, este para este, tem uma grande diferença, não tem? Talvez você esteja nesse estágio aqui, você esteja aprendendo desenho. Ou talvez não esteja nem nesse estado, esteja ainda começando a engatear, mas já esteja mais ou menos caminhando para este. Aí o que acontece? Nesse desenho aqui, ele não tem tantas riquezas de detalhes. É um desenho mais simples, que de uma criança, em torno acho que de 7 a um adulto, poderia fazer. Este daqui, uma criança de 7, porém ela teria que ter o dom, certo? Como você já deve ter visto por aí vídeos de pessoas, de crianças que fazem desenhos realistas, certo? E de 7 a uma idade adulta. Faria um desenho deste, certo? Ou uma pintura com esse padrão. Sombreamento entre claro e escuro, certo? Usando o claro e o escuro, o sombreamento e a iluminação, certo? Para fazer a parte destacar tanto os olhos, destacar as partes visíveis eu acho que não dá para perceber aí, porque a iluminação, deixa eu ver se melhora. Iluminação. Acho que agora dá para ver. Aí o que acontece? Tem detalhes. Acho que dá para ver se eu trazer mais para perto. Certo? Tem detalhes. E qual é a dica? Eu utilizo. Tem pessoas que utilizam só a borracha e o lápis. Certo? É o comum da gente utilizar. Mas a forma que você vai manusear. Ou seja, quando eu vou fazer o assombreamento, é uma dica para vocês. É não utilizar o sombreamento diretamente o lápis no punho e você fazendo em cima. Vou pegar até aqui um lápis. Vocês verem. Um exemplo aqui. Aqui está o lápis, certo? E não fazer em cima do desenho, em cima da folha. Você pode separar, pegar uma folha, certo? Uma folha em branco, fazer um rabisco escuro e você pode vir passar o seu dedo. Certifique-se que ele esteja bem seco e não suado, que a gente soa. Tem pessoas que têm distonia, então a mão soa.
E tem pessoas que soam normal, aquele sozinho. Então você tira, porque senão vai grudar muito e não vai soltar no papel, certo? Vai atrapalhar o seu serviço e vai estragar todo o seu trabalho. Então, com a mão seca, você certifica com algum lenço, certo? Um lencinho, algum pano, você seca. Passa, digamos que tá aqui, a borra tá feita aqui. Eu fiz uma borra aqui, que eu não vou riscar essa folha, certo? E nessa borra, eu venho, passo o dedo. Você vai ver que sua mão vai ficar acinzentada. Isso é uma dica para vocês, certo? É um exemplo aqui, mas dá para vocês entenderem. É fazer a simulação mental. E aqui você vem e passa nas áreas que você quer escurecer para dar detalhe ou profundidade ou clareamento, escuridão, ou fazer a questão da sombra, como nesse outro aqui. Além da questão do sombreamento, ou seja, do branco, o escuro e o claro, a parte clara e escura, né? Que você vê aqui, a iluminação no cabelo, a iluminação em algumas áreas do corpo, do rosto. Tem sombreamento aqui, pode ver um leve sombreamento. Já demonstra que é uma pessoa morena, certo? Fazendo uma leve descrição do desenho. É uma pessoa morena ou negra, de pele meio tom moderado ou claro. Aqui na parte da testa, entre a sobrancelha, você percebe que tem uma leve sombreamento, ou seja, aonde está escuro e aonde está iluminado, que é a parte frontal, aqui. No pescoço tem uma leve marca, certo? Essa marca mais escura e mais reforçada é uma sombra da luz que refletiu de frente e decaiu abaixo do queixo. Entre o colo, você vê um assombreamento aqui e aqui, certo? E aqui é a sombra. Então veja que tem três sombras diferentes. O sombreamento é para dar realismo ao seu desenho. E a sombra nada mais é para que fique mais real o seu desenho e mostre que tem riquezas de detalhes. Certo? Então, o que eu posso dizer para vocês? Aqui, a dica. Quando você passar o dedo, você passa sempre observando aonde é que deve escurecer a sombra, certo? Escurecer e passar a borracha. E lembre-se sempre de lavar a borracha. Use borrachas macias, porque quando você lava ela lava ela com água ou um sabão neutro, ela sempre alveja mais e ela fica macia novamente. E além de ficar macia novamente, ela fica branca como coco e fica mais fácil de você limpar e não manchar. Porque quando você utiliza a mesma borracha que você utilizou, digamos que eu apaguei agora esse desenho aqui, algum canto desse desenho eu apaguei, e você utilizar, o que é que vai acontecer? Esse desenho que você usou a borracha ainda agora, nesse instante, você vai reutilizá-la, ela vai manchar alguma parte desse desenho. Ou seja, vai danificar ou estragar o seu trabalho. Então você tem que, sempre quando você for começar o trabalho, certifique se sua borracha está lavada. Certifique que a ponta do seu lápis ele esteja prontamente, não totalmente fina. Eu não gosto de trabalhar. Sinceramente, eu não gosto de trabalhar com a ponta fina, bem fina. Uma porque você vai ter que... quem tem mão pesada, eu não tenho mão pesada, mas é uma dica que eu digo para algumas pessoas e alguns estudantes meus, ou alunos que já foram meus, que quando utilizarem a ponta do lápis, utilizem ele pouco redondo, e não totalmente, tá vendo aqui, ó, pouco redondo. Não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver aqui, tá vendo? Deixa eu ver se colocando aqui, velho. Acho que deu pra ver um pouco, certo? Redondo. E não muito pontiagudo, muito bem afiado. Porque no instante tora, certo?
E ele fica uma marca muito forte no desenho, no rabiscado, quando você vai rabiscar para começar o desenho, o seu esboço. E quando vai apagar, ele termina ficando muito profundo. E quando ele está nessa forma de meio arredondado, ele não fica tão forte, certo? Por mais que você tenha uma mão pesada, ele vai ficar mais fácil de apagar, para você corrigir o seu erro, certo? E a borracha, olha, quem está começando a desenhar sempre vai errar muito, então vai usar muita borracha e vai usar muita ponta. Então eu sugiro mais que você utilize redondo e a mão leve. Poderia fazer essa demonstração, certo? Em outro vídeo, se assim acharem por bem, certo? Ver que vocês querem aprender isso, porque acredito que seja uma dificuldade de alguns de vocês que estão vendo esse vídeo, certo? Então, sempre utilize a borracha limpa. Segundo, a ponta redonda. Quem tem prática com ponta afiada, bem afiadinha, bem fininha, é o seu critério. E a pessoa vai se aperfeiçoando, vai praticando com aquilo ali, vai se acostumando. Se for mais viável ou fácil para você trabalhar com a ponta fina, então você faça com a ponta fina. Lembrando que a ponta fina ela pode marcar mais profundamente a folha do papel e aí você vai ter que trabalhar com uma borracha também bem macia para poder retirar. E mesmo que ela seja macia, você vai ter que eu não sei o que já aconteceu com vocês, de a pessoa ter que apagar e a borracha ter que passar várias vezes, termina o papel ficando bem sensível depois e termina estragando a folha do desenho. Aí fica muito feio, né? E ele não vai durar tanto tempo, mais como antes. Então, evitar também a mão suada, sempre ficar usando com algum lencinho, algum paninho do lado, para você ter o excesso da umidade da sua mão. E o sombreamento, certo? O sombreamento, a sombra, você utilizar uma folha à parte. Uma folha à parte, você risca naquele cantinho, digamos que eu estou riscando aqui só para relembrar. E aí você passa o dedo e passa na parte que você quer fazer a sombra. Outro ponto, eu posso dizer a vocês, até nesse aqui mesmo. Aqui dá para mostrar, eu acho. Aqui. Essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Essa parte aqui que eu tô apontando com o dedo. Eu utilizei só o dedo, certo? E fiz também alguns riscos com ele de leve, aqui, de leve. E fui dando mais leveza ainda na mão para poder fazer assombreamento de degradê. Tá vendo? Do escuro, médio, claro. E depois eu vim com o dedo e fiz o esfumaçado. Quem já trabalhou com maquiagem, até parece que está fugindo do assunto, mas está dentro do contexto. Quem já fez maquiagem, ou maquiagem, seja ela maquiagem artística, qualquer maquiagem, certo? Maquiagem, ou você que seja homem que fez maquiagem para trabalho como ator, que eu já fiz, ou então, aí eu digo que é bem fácil você entender isso. Ou então você fazer ou você que é mulher, fazer aquela maquiagem para sair numa foto, ir para o trabalho, fazer aquele book, ou então para fazer sua peça, se você for atriz, trabalha em cinema, ou então alguma coisa assim. Ou então você trabalha com artes, principalmente as mulheres. Você pode trabalhar com arte, ser um artesã, trabalhar com pintura e trabalhar com e gosta de se maquiar. Então você sabe que tem um degradê. Então aqui é um degradê, certo? E para os homens que não sabem, o degradê é isso. É do escuro para o claro. Então, vai se vir uma cor escura e vai se gradativamente diminuindo até chegar a um ponto dela ficar clara, certo? Então esse desenho aqui ele levou degradês, certo?
de tonalidades: escura, médio e claro, sombreamento, certo? Leveza, claro e escuro, para dar esse contraste legal, certo? Agora, como está de noite, não vai dar para perceber, mas o olho parece que esse daqui ele tem um ponto de realismo que não dá para perceber agora. Mas eu já fiz um vídeo, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar esse vídeo, certo? Desse desenho aqui, aonde você vai ver que o olho se mexe. Tem um ponto de realismo que o olho se mexe. Parece que está vivo o desenho, certo? Então, para você chegar nesse ponto, você tem que praticar. E as dicas que eu dei ajudam você a ter um desenho mais realista, certo? Mais detalhista. E chegar ao ponto. Para mim, eu ainda não estou perfeito, eu posso melhorar cada vez mais. Para você, eu posso estar já no top dos tops. Mas devemos saber de uma coisa. Não existe melhor, pior. Existe sim pessoas evoluídas. No meu caso, eu estou num estágio de evolução. E tem pessoas que estão em estágio de evolução lá atrás. Isso não quer dizer inferioridade e nem superioridade. Simplesmente cada um está no seu estágio. Uns estão evoluindo e outros não estão evoluindo. Então, para você evoluir, essas dicas que eu dei hoje vai lhe ajudar, certo? É isso, gente. Siga lá no canal, certo? Ângelo Márcio, Anjo, certo? Sou artesão. E compartilhe. Se tiver alguma dúvida, pode procurar no meu canal, certo? Mande lá comentários. Envie para os seus colegas, certo? Curta, ative o sininho. E sempre estarei dando aqui dicas, tanto na área de artística, como também em áreas também canto e outras coisas. Voltados também para a área pessoal, certo? Interpessoal, profissional e outras áreas do campo de área cultural. É isso, gente. Até mais. Beijo para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo.